O processo que nós hum, nos propomos viver hum, e que nós temos vindo a chamar iniciações é, é a forma como um ser consciente se vai tornando uno com o que nós temos vindo a chamar a vida. É o processo através do qual um ser humano se une à vida. E com isso, ele irá revelar para si e para o mundo e eu peço desculpa pela redundância, mas ele irá revelar para si e para o mundo o que é a vida, o que é um ser vivente. E não um ser animado, um ser energizado, um ser pranicamente dinamizado. Mas o processo que nós nos propomos viver é o grande cerimonial através do qual a vida encarna no cosmos. Não as energias, não as forças, mas essa realidade que para a maior parte das pessoas ainda é transcendente, que é a vida. A vida, como nós temos visto, nasce no cosmos através do auto-iniciado, ou do iniciado. Nós usamos o termo, em termos populares, nós usamos o termo vida para nos referirmos a animação, algo que não é coisa, algo que não é um objeto. E, fundamentalmente, por contraste com a ideia de morte.
E estas coisas são biológicas e são neurológicas e são metabólicas. Vida biológica, vida neurológica, vida metabólica. Morte neurológica, morte biológica, morte metabólica. Não é disso. O trabalho cósmico não se refere a isso. E o enquadramento, o posicionamento, o habitat da consciência que facilita as iniciações, uma vez que as iniciações é o retirar do véu entre a consciência e a vida, o habitat que facilita as iniciações, o habitat de um ser que está num estado latente, pré-iniciático, é o de uma recepção cada vez mais ao centro de si mesmo. Ele torna-se a flecha, o arco e o alvo. E, como vocês imaginam, nós emergimos de uma cultura que está toda organizada em que o indivíduo se concentra em si próprio e se afina. Nós vivemos numa cultura que se responsabilizou pela difícil tarefa de gerar o ego mundial e se responsabilizou pela difícil tarefa de... Eu estou a falar da cultura ocidental, que se responsabilizou pela difícil tarefa de olhar para o ego mundial. Eu estou a falar de cultura. Não estou a falar do verdadeiro estado político, energético do Ocidente. Estou a falar da proposta cultural de fundo. O Oriente especializou-se em que o indivíduo se esqueça de si próprio para permitir um grau de plenitude. E é interessante como depois de horas e dias e horários e agendas que não podem ser vividos nem cumpridos sem que o indivíduo tenha o seu ego ativo e estruturado, a nossa noção de entretenimento é tão oriental. Quando um ocidental se entretém, ele está a tentar esquecer-se de si. Cinema, álcool, dança, velocidade, alucinogénicos, teatro, televisão. A nossa noção de entretenimento aponta para o oposto do que nos é exigido culturalmente. A tarefa cultural do ocidental é concentrar-se em si, sentir o seu sistema operativo, sentir o seu interface, afiná-lo
Portanto, a ideia do Ocidente, a ideia ocidental está muito relacionada com o problema da perfeição, enquanto que a ideia oriental está relacionada com o problema da plenitude. E perfeição e plenitude são realmente complementares e diferentes. E é neste terreno que o indivíduo acorda para um chamado maior, para um sinal, uh, um impulso cósmico na direção das iniciações. É numa cultura que se responsabilizou por ditar e construir e arquitetar o ego mundial. O homem ocidental funcional, que eu não sei se existe, mas a ideia dele é a de um indivíduo lubrificado como um relógio e funcional com uma percepção do tempo e do espaço e do outro e da logística e da como se fazem as coisas, que além de ser útil para ele, pretende ser facilmente transmissível, com o mínimo de subjetividade. E isto marca o ambiente das companhias aéreas, dos hospitais, das escolas, do exército. Por exemplo. Enquanto que uma grande parte do Oriente se ocupou com uma vida infinita que atravessa todas as coisas e que não só não tem uma identidade localizada, como é mais um grande alento sagrado que respira através de todas as formas. E talvez nós pudéssemos partir do princípio, uma vez que dificilmente haverá uma iniciação sem uma compreensão que contém uma síntese. Talvez fosse o caso de nós criarmos um consenso de que o ego mundial está feito e de que a grande capacidade contemplativa também está disponível. São estas as heranças fundamentais que nós recebemos do Ocidente Oriente. De onde que o posicionamento de um discípulo que, como vocês imaginam, é um discípulo de si próprio, implica transcender, superar estes diálogos entre o ego e o divino. Esta polaridade. E a tornar-se atento a uma recepção cada vez mais ao centro de si próprio. Quando eu era mais novo, um dos meus hobbies era colecionar pedras. E então eu ia para um pinhal que ficava ao pé da minha casa e levava umas sanduíches e passava o dia todo próximo do rio a apanhar pedras e a rejeitar umas e a selecionar outras
E lembro-me de uma sensação de felicidade imensa que se espalhava por toda a paisagem. Eu não sabia de onde é que vinha a felicidade, de mim ou das canas, das pedras ou das nuvens. Mas eu sabia uma coisa, era uma enorme felicidade. E esse é um estado que está para além do pensamento. O, o trabalho que nos é pedido implica esse pontuar para dentro de si próprio, como se nós estivéssemos a bater uma porta, como se estivéssemos a insistir numa passagem. É auto-maiêutico. Fazer nascer o psíquico à superfície de si. Isto não é possível se nós estivéssemos numa cultura que não se responsabilizou por um ego de alta qualidade. E não é possível se nós não tivermos acesso a essa ressonância de fundo sublime que é a contemplação oriental. Obviamente que existe uma eficiência oriental também, chamada Mitsubishi, e uma contemplação ocidental, como vocês veem em São Tomás de Aquino, ou em Santo Agostinho, ou em Santa Teresa, ou em Francisco de Assis. Mas em massa, cometendo o risco da generalização, o Ocidente, que como nós sabemos é predatório, violador, patriarcal, yang, incisivo, perscrutador, iconoclasta, destruidor. É muitas dessas coisas porque, ao mesmo tempo, recebeu nos planos internos a tarefa de gerar a possibilidade, através da educação, através da indústria, etc., do ego. E o ego implica uma alta sensação, uma sensação muito forte de diferenciação, de distância, de separação. Nós passamos de meninos e meninas a jovens e de jovens a adultos numa sociedade que pede distanciação, pede separação. Se vocês repararem, dentro da mala tem 4 ou 5 chaves. Há propriedade privada, há distanciação. Essa distanciação é um terreno fértil. E é um dos grandes sinais de que existe ego. Não admira que quando as pessoas tentam entreter-se, isto é, sonhar, sair dos limites imperativos de uma cultura ou de um modo de funcionar de uma sociedade, procurem o contrário de distanciação. Fusão, osmose, calor, cor, intensidade, etc. Procurem dissolver o ego. E uma grande parte do nosso entretenimento só funciona porque ele faz o truque de parecer que está a dissolver o ego. Não faz. Pelo contrário, fortalece mais o ego porque as pessoas acabam por ficar inertes e um pouco estupidificadas. Mas o truque é... Isto é tão interessante e é tão sedutor, é tão fascinante, que tu vais te esquecer de ti. Pelo menos é o que acontece quando nós estamos no cinema. Nós esquecemos de nós durante 2 horas, então não pensas mais em ti.
por exemplo. E o indivíduo concorda em entrar nessa fórmula que é o entretenimento ocidental. Mas o ego é o humus, é o terreno de onde nós emergimos. E os egos alemães, britânicos, italianos, austríacos, portugueses, etc., são muito mais fortes, em média, do que o ego de um filipino. Ou de um indiano. Ou de um habitante do Butão. Ou de alguém no Nepal. E ambos os processos ficaram incompletos. Quando nós dizemos que temos que partir do princípio que o Ocidente fez a sua parte e o Oriente fez a sua parte e nós precisamos ir para além disto, eu não estou a garantir, não posso garantir, talvez vocês possam, eu não posso garantir que a ausência de ego como estrutura em grande parte das estruturas do posicionamento oriental seja uma iluminação. Porque na ausência de ego, agentes infantis extremamente poderosos emergem e as pessoas têm é medo. E o medo produz tipos específicos de violência. Senão estaria tudo bem ao Oriente. E nós não podemos garantir também que a estrutura do ego ocidental é uma, que todos nós temos é uma separação de alta qualidade. Nem a ausência de tendência para o ego no Oriente resultou numa iluminação, nem o imperativo de ter um ego no Ocidente resultou em altruísmo. Ou seja, ao formarmos o nosso ego, como as distâncias não são de alta qualidade, o egoísmo aparece. E existem estes grupos de conhecimentos que podem começar a fazer sentido se um ser conseguir atravessar esta camada cá fora e tocar o seu centro psíquico. Esses grupos são o problema do amor, a questão dos raios, a compreensão de como a energia ganha ímpeto e movimento e como ela faz acontecer, e neste caso a energia fará acontecer um novo planeta, um novo estado. Portanto, a compreensão das grelhas, das matrizes, dos sacrários, a compreensão e o contacto com os centros iniciáticos da Terra, o início do sentir efetivo dos corpos superiores, estes sinos de luz que nós temos sobre as nossas cabeças, estas aves, estes sinos de luz que podem tocar ou não tocar, mas estão lá. E o mistério final, que é o indivíduo viver essa rotação, deixar de estar a olhar para a vida e tornar-se a vida. São grupos são grandes grupos de cognição, de conhecimentos. O amor, os raios, grelhas matrizes, centros iniciáticos terrestres, os corpos superiores e o processo de se tornar um ser vivo, um ser vivente. Existem vários obstáculos a que esta coisa flua. E nós podemos andar à volta. E quando nós andamos à volta, nós coletamos material
que tem a ver com a nossa vibração de seres que estão em deambulação e, portanto, seres que estão à nora e estão a andar à volta. Quando tu andas à volta distraído, tu chegas a casa com imenso material que é o material da tua distração. Nós atraímos moléculas vibracionais e objetos e pessoas e situações que têm exato que são a revelação da nossa consciência para nós. Por exemplo, este espaço foi atraído por todos nós. E o que é este espaço? Existem outras salas nesta casa e outros quartos que estão razoavelmente arrumados e outros mais desarrumados, uns mais negligenciados. Mas este espaço, nós procuramos que ele não sirva para mais nada senão para fazer contacto com o caminho espiritual. Isto significa, de uma forma bastante objetiva, que nós já priorizamos na nossa consciência o suficiente para este cubo existir. Fomos nós que o criamos. Todos. E ele existe fora das tradições. Com as tradições, através das tradições, mas fora delas. Portanto, este espaço, que nós tivemos o cuidado de sobrepor gesso sobre os azulejos para ele ficar assim, clean, este espaço é a materialização de um ângulo e de um propósito e de um aspecto da nossa consciência. Todos os outros espaços que nós conhecemos, nas nossas vidas particulares, mostram partes da nossa consciência. Mostram armários e gavetas e coisas debaixo da cama e revistas que nós não queremos deitar fora e memórias. Somos nós mesmos objetivados. Somos nós próprios sob a forma de plantas e papel e lençóis e gadgets e eletrodomésticos e alcatifas. O espaço exterior, para um indivíduo que já vive no plano do símbolo, isto é, que não está no plano das experiências, das vivências ou dos significados, mas que vive no símbolo, o espaço exterior é interior. É algo que nós criamos com a nossa consciência. E da mesma forma, a consciência precisa de continuar a penetrar no coração. À medida que eu relaxo e me descongestiono e permito que a minha consciência atravesse o meu peito para dentro, porque a esta altura dos acontecimentos deixa os outros lá. A humanidade que nós precisamos de curar e conhecer, antes de mais nada, é esta que está aqui. Assim como nós temos um espaço que revela um ângulo da nossa consciência, nós temos o psíquico, que é o laboratório, o tímpano, o tambor, a membrana, que tem de ser atravessada para que o indivíduo se torne operativo, para que o indivíduo se torne efetivo, para que ele seja um amante e não um representador do amor. É o Tantra do coração. E o primeiro trabalho é eu remover este material que é imposto pela minha cultura e que eu tenho que respeitar, que é o material, é o residual do processo extremamente difícil e incontornável que um planeta tem de fazer um eco coletivo. Nós já tivemos espiritualidades para todas as eras e religiões e formulações do grande problema que é tornar-nos a vida, para tornarmos unos com a vida. Não é bem tornarmos a vida, tornarmos unos com a vida. Nós já tivemos fórmulas para tudo.
Agora temos um novo problema. O tempo para a formulação de um ego mundial coletivo terminou. E, no entanto, nós temos vastas camadas da população que não têm ego suficientemente individualizado. Não sei se isto faz sentido. E que, portanto, são colonizados por pensamentos coletivos, são colonizados por códigos de honra coletivos, são colonizados por superstições e por pensamentos de massa. São colonizados pelo arrastamento dos hábitos e da inércia cultural dos seus lugares. Quer dizer, tu tens sítios arcaicos e, no entanto, o ego sofisticado, podem pensar no que quiserem, o ego sofisticado deveria criar uma rejeição do preconceito, do pensamento de massa, dos códigos de honra cegos e dos medos que fazem com que as pessoas se integrem a populações sem serem elas próprias. É por isso que serve um ego. Para começar, ele nunca será tu mesmo, mas ele é o ponto de apoio para eu começar a tornar meu próprio. E esse processo difícil, cujo tempo terminou, à escala mundial, criou um residual no peito das pessoas. As pessoas têm o refúgio cultural e social e psicoafetivo aqui instalado entre o plexo solar e o coração. E a promessa de medula de todas as grandes tradições é que há uma joia por trás desse lixo. Ou há uma joia por trás desse refúgio. Há um diamante por trás desta acumulação. Então a primeira coisa é eu conseguir penetrar, a minha atenção, a minha consciência penetrar para dentro. É onde está a humanidade toda, agora, nesta fase, é dentro de ti. Isto não anula que o indivíduo tenha uma vocação filantrópica, não continua a seguir essa vocação filantrópica. Mas do ponto de vista esotérico, eu preciso de atravessar uma membrana aqui e essa membrana tem guardiões e um deles é o resultado do trabalho da construção do ego mundial. Está aqui algures. E outro é isto para o homem ocidental. E outro é o problema da sinceridade. Como é que o indivíduo atravessa para dentro de si, na direção do centro psíquico, se não quer atravessar? Eu não consigo ser mais simples. Então, isto coloca uma das pedras de fundação do ato fundamental da expansão de consciência, que é: eu quero fazer isto ou não? Eu quero atravessar esta membrana ou não? E nós temos visto que nem sequer um indivíduo nem sequer se preocupa muito com a resposta, mas ele deve se ocupar com a pergunta. Porque a resposta, tu não vais com certeza fazer a pergunta e a seguir dizes assim, quero. Não, isso não existe. Não se faz uma pergunta desse calibre para depois responder: eu acho que quero. Agora, pensando bem, é isso que eu quero. Não. Tu fazes a pergunta porque fazer a pergunta já é trabalhar o portal interior. Nós temos um portal dentro de nós para atravessar. E esse centro psíquico, à medida que tu vais entrando, ele vem para fora. E só pode exprimir-se a nova condição do indivíduo lúcido, digamos, de um operador planetário, só pode exprimir-se porque houve uma estruturação do ego. Porque se tu trazes o psíquico para fora numa sociedade medieval e tradicional, isso pode não ser bem lido. Porque o psíquico, o centro psíquico, é supremamente livre.
E as sociedades tradicionais arcaicas não conseguem lidar com o indivíduo livre. Lidam com grupos, mas não com indivíduos. O outro ponto é que quando o psíquico emerge, e isso emerge porque as linhas radiais, digamos, do ego estão lá a sustentar o processo. E o psíquico, ao vir ao de cima, ele absorve as reações do ego. Isto é, ele absorve as reações da consciência automática de superfície. Tu estás-te a tornar uma consciência profunda que veio ao de cima e, portanto, as reações da consciência automática de superfície começam a dissolver-se. E isto não é um processo instantâneo, nem é um processo, a menos que o divino queira que seja instantâneo. Mas isso é uma graça. Este é um processo é uma aventura. É como entrar na Floresta Encantada. Tu não descobres tudo de uma vez. Vais descobrindo. E só num estado de alinhamento psíquico em que o indivíduo está cada vez mais atento a uma reação, a uma recepção ao centro de si, é que estes assuntos, que são o corpo de conhecimento, que estruturam a consciência e eventualmente o comportamento ao longo do caminho, fazem sentido. Os raios não fazem qualquer sentido para um indivíduo superficializado, ou para um indivíduo socialmente marcado, ou para um indivíduo que está num processo inicial. O que é que são os raios? São uma curiosidade esotérica. São mais bois para mais palácios e mais palácios para mais bois. E nós temos esta preocupação de não pôr mais palácios à frente de mais bois. Isto é bastante deselegante, o que eu acabei de dizer agora. Mas, olha, agora saiu. Nós temos esta preocupação. Para que continuar a encher o horizonte de mais palácios? Há planetas em que há golfinhos de neon cor-de-rosa? Sim. Existem mundos em que tudo o que aqui é biológico é feito de luz? Sim. Há outras maneiras do tempo passar que não este que nós conhecemos? Há outros tipos de tempo? Sim. Existem sentimentos desconhecidos? Fora da gama de conhecimentos que nós conhecemos? Sim. O que é um arcanjo? Um óvulo omniabarcante que representa uma extensão do divino em alta velocidade na criação? Tem identidade? Ou será que à medida que um arcanjo aumenta a velocidade vai perdendo a identidade porque começa a tornar-se igual à massa do universo inteiro? Palácios. Antes dos palácios, antes das grandes mansões, antes das grandes casas, porque eu posso garantir uma coisa: há alturas em que, quando o véu se abre, tu vês coisas que ficas sinceramente a interrogar-te o que é que eu faço com isto? Não? Porque depois de uma casa bonita, eles abrem-te a porta para uma casa extraordinária. E depois de uma casa extraordinária, eles abrem-te a porta para uma catedral de diamante e safira. E depois de uma catedral de diamante e safira, eles abrem-te a porta para colunas de fogo que não terminam mais. E essas colunas pulsam. E cada ponto de pulsação dessas colunas é um olho. E cada olho é uma consciência cósmica. E há um momento em que dizes: pronto, já chega, já está bom. Como é que o indivíduo processa, ancora, mantém e não rejeita o impacto das coisas verdadeiras, das coisas vivas, das coisas que estão por trás do véu de Maya, das coisas que estão por trás do samsara?
rompendo a membrana psíquica. Rompendo. Há qualquer coisa aqui que tem que se romper. Um dos símbolos no cristianismo da emergência plena do psíquico é o coração ardente. É o coração que contém, que tem sobre si chamas. Este coração ardente, no Ocidente, tem sido representado também com uma coroa de espinhos à volta, porque, obviamente, se tu trazes o psíquico ao de cima, o mundo, o círculo, em torno do coração, torna-se doloroso para ti. Porque ele não é psiquicizado. Ele não vem de dentro, não vem do profundo. Ele é uma acumulação, aparentemente até caótica, de uma espécie de desastre que foi a expulsão do paraíso. E tu tens estes fragmentos históricos e mentais e nacionais, etc., a baterem uns contra os outros ainda. Não sei se me faço entender. E isso forma uma coroa de espinhos em torno do coração ardente. Mas coroas de espinhos à parte, não há não há outro caminho senão o indivíduo atravessar-se. Os caminhos que dispensavam o indivíduo de se atravessar, portanto, de conquistar camadas psíquicas mais profundas, e obviamente se tu conquistas uma camada psíquica mais profunda, começas a ficar centrado. E ao ficar centrado, a grande sonda cósmica detecta-te. Porque tu tens este olho e este globo ocular dentro da anatomia do olho, e depois tens esta íris. E o gel dentro do olho é o cosmos inteiro. Eu gosto da ideia um bocado poética de que o universo existe dentro de um olho, dentro de uma consciência. Vocês, os egípcios, aqui percebem de que é que nós estamos a falar. E esse gel, esse líquido dentro do olho, contém todas estas estrelas, contém o que nós conhecemos como a astronomia, e através da astronomia, e contém outras dimensões, está tudo ali dentro. Mas enquanto os seres estão descentrados do seu próprio centro psíquico, estão descentrados do olho, estão a flutuar no gel cósmico, estão a flutuar nas galáxias, estão a flutuar nos sistemas, estão a flutuar nos planetas, e já agora estão a flutuar nas culturas, para não dizer a flutuar no bairro. E isso é real, é assim. Até que há um momento em que o indivíduo começa a estar atento a uma recepção central. Atento e torna-se receptivo ao centro de si. Essa ancoragem psíquica sagrada, se me permitem palavras um pouco antigas, mas essa ancoragem psíquica e sagrada centra-te, alinha-te com todos os corações do cosmos, com tudo o que é coração no cosmos. Se eu sou coração, reparem que eu estou a evitar usar a palavra amor. Se eu sou coração, se eu respondo ao meu centro psíquico, se eu me mantenho em órbita do meu centro psíquico, e se, digamos, o Arunachala ou os Himalaias têm um coração, nesse momento eu entro em contacto por ressonância com o coração dos Himalaias. E se existe um coração do Atlântico, eu entro em contacto com o coração do Atlântico. E o coração da velhinha lá ao fundo da rua imediatamente está próximo de mim. Coração anula as distâncias e anula as diferenças. E anula até o volume. E quando o indivíduo se centra, quando ele começa a fazer esse processo, ok, eu tenho que ir para dentro.
eu tenho que descobrir o que é isto. As tradições, a grande escola diz que há uma joia no centro do lótus. Eu tenho que descobri-la. Ela está aqui e depois está aqui em cima. Eu tenho que ir para dentro. Eu tenho que conseguir penetrar isto. E à medida que tu vais penetrando isto e vais entrando, à medida que tu vais te descobrindo como um ser amante, num sentido superior, se quiserem, o olho cósmico detecta-te. Tu entras em alinhamento com o olho do cosmos. Entras em alinhamento com o grande ser. Esta centragem é ao mesmo tempo, numa primeira fase psíquica, isto é, purificadora, e porque tudo o que vem do fundo da psique é purificador. Há lágrimas que são psíquicas e há lágrimas que vêm do plexo solar. Há choros que são do plexo solar e que te deixam ainda mais desorientado e desalinhado e confuso. E há choros e lágrimas que são psíquicos, vêm do centro do ser e que são purificadores. As pessoas falam em catarse, mas nem todas as catarses têm competência psíquica. Há catarses que são ainda mais caóticas do que se não mexeres em nada. E há catarses que são verdadeiramente psíquicas, que é quando este centro aqui não aguenta mais e expulsa o material que ele não quer. Nesse processo, quando tu te alinhas com o olho cósmico, numa primeira fase é psíquico, é purificador. É como receber uma água lavada, uma água limpa. Água lavada? Uma água limpa. E a pessoa fica ali quietinha, como um esquilo, como uma coisa pequenina, como uma coisa insignificante, prestando homenagem a essa fonte de água pura que brota do coração. É mesmo a Rumi. Tu ficas ali quieto, pequenino, que é uma coisa que o ocidental tem de aprender a fazer. Além de aprender a ficar quieto, tem que descobrir esta majestade da insignificância. E então o indivíduo fica quieto, bem assente na majestade da insignificância. Porque, como nós dissemos, nós vimos de uma cultura que está toda otimizada para dizer que tu és altamente significante. Esquece de dizer que o que está a chamar significante é a estrutura exterior do ego. Mas falo. É uma cultura que é feita toda para te transformar numa popstar. É uma cultura... Eu diria que as verdadeiras popstars são as pessoas todas. E as popstars que estão no palco são só para nos lembrar do que a nossa cultura está a tentar fazer. É uma cultura feita para colocar as pessoas no centro das atenções. Mas, curiosamente, os seres humanos gostam imenso do contrário, que é de se esquecerem de si. Não sei se me faço entender. E quando o indivíduo começa a descobrir este contentamento da insignificância e a praticá-lo, atenção que esta é uma insignificância pós-social, pós-cultural, pós-relacional, pós-económica, pós-política, pós-sexual, pós-afetiva. Não é uma insignificância pré. Lembram-se do problema do pré e do pós? Há senhoras que amam tanto um homem que se sentem insignificantes perante ele. Não é disso que nós estamos aqui a falar. E há pessoas que olham para um prédio com 200 andares e sentem-se insignificantes. Não é disso que estamos a falar. E há pessoas que sentem-se impotentes para mudar a miséria no mundo e sentem-se insignificantes. Não é disso que nós estamos a falar. É uma insignificância avançada. É um pequenino de alta qualidade. É a majestade da insignificância. É uma outra coisa. É um paradoxo. E como é que nós adquirimos essa insignificância? Porque tu começas a perceber que o centro do teu ser é mais importante que tu.
tu começas a perceber que o centro do teu ser é mais importante que tu. E então tu começas a prestar homenagem ao centro do teu ser. Um deslize e tu entras naquilo que se chama o luciferanismo, que é a religião da apoteose. A ideia luciférica e o luciferanismo, que é a religião da elite mundial, se querem saber, é tudo às escondidas, mas é a religião da elite mundial. O luciferanismo é a religião da apoteose. E a apoteose é um termo grego para tu vais te tornar igual a Deus. E esse é o problema de Lúcifer. E o trabalho verdadeiro, por isso é que eu disse há bocado, tu não te tornas a vida, tu tornas-te uno com a vida. Nós não nos tornamos Deus, nós tornamos unos com Deus. Uno com Deus não é ser Deus. Não sei se me faço entender. Porque o mistério divino, por mais que tu penetres lá dentro, ele continua a recuar. Um passo ao lado, neste processo de dizer eu não sou... o que é importante em mim é o meu centro. O que vai ficar é o meu centro. Quando tu desencarnas, o que é que achas que desencarna? O teu centro. Todos os outros corpos ficam para trás. Quando nós nascemos, o que é que nasce? O teu centro nasce com os registros dos corpos. Mas eu preciso de fazer este movimento simples de me tornar pequeno para que o meu centro cresça. Claro que um passo ao lado e tu estás na religião da apoteose. Estás a começar a dizer eu sou qualquer coisa. E é por isso que nós insistimos. Assim, não se põe no forno uma massa mal batida. Ou põe? Não se põe no forno uma massa feita à pressa. Não se fala em insignificância superior, não é inferior, superior, a pessoas que estão ainda a estruturar o seu ego. Não se fala de que o teu centro é mesmo importante e, portanto, que do ponto de vista telescópico até ao infinito, esse centro é tudo. És tu. Quando o indivíduo consegue deslocar a sensação de si, dos sentidos, e isto sem criar anátemas para com os sentidos, não é preciso estar sempre a repetir a mesma coisa. Quando o indivíduo consegue deslocar a sensação de si dos sentidos para o centro, quando o indivíduo consegue deslocar-se dos sentidos para o centro, para esse centro, ele pode então viver uma vida em que prestar homenagem a si, prestar homenagem à vida, prestar homenagem ao divino, prestar homenagem a um cão, é a mesma coisa. Agora vejam bem a tensão que isto gera. E como é que nós... No início é psíquico, é como uma água puríssima que começa a lavar a dor, começa a lavar a mãe, começa a lavar o pai. Os nossos pais precisam de um bom banho, como vocês imaginam. Começa a lavar o filho, começa a lavar os namorados, as namoradas, começa a lavar os dinheiros, começa a lavar as fialdades e as belezas e os perdão? Começa a lavar. No início, a experiência é fundamentalmente psíquica. E é muito importante nós percebermos isto. Quando nós dizemos psíquico, estamos a falar, antes de mais nada, de algo que é do mundo do sentimento. Faz parte do mundo do sentimento. Talvez se possa dizer que as emoções destroem-nos e os sentimentos constroem-nos. É um bocado grosseiro. Mas depois de ser psíquico, depois de ser uma lavagem, transforma-se em quê? Depois de ser a água que lava, depois o psíquico, quando rompe, ele é como se tu fosses batizado pelo divino. Estás constantemente a receber uma água batismal do centro do teu ser. Mas depois dessa água batismal, depois do psíquico te lavar, a coisa transforma-se num fogo. Passa de água a algo ardente.
Isto significa que nós temos muito que chorar no sentido superior, temos muito que nos insignificar no sentido superior, temos muito que desaparecer no sentido superior, temos muita água para deixar fluir de dentro para fora, até que este centro se acenda. Ora, há uma diferença entre um centro chácrico, portanto um centro de concentração etérica, vibrar e rodar e energizar o corpo. Há uma diferença entre um chakra estar a funcionar e um centro, um chakra, estar aceso ou ardente. Dos 7 centros que nós temos, dos 7 chakras que nós... Vamos tentar ocidentalizar isto. Os 7 selos da Jerusalém Celeste no nosso corpo, os 7 selos do homem, só 3 podem vir a ser acesos. Os outros não. Não funcionam dessa maneira. E esses 3 são a coroa, o coração e a base da coluna vertebral. O que significa que toda a nossa cognição e conhecimento, quando isto acender, transforma-se naquilo que se chama gnose. E a nossa vida romântica, afetiva e amorosa é a preparação para o amor ardente. E a nossa vida mais instintiva, sexual e outros aspectos, são uma antecâmara do verdadeiro poder da base da coluna, que não é sexual. É metasexual. Então, estes 3 centros são para acender. São para passar da condição de funcionais para a condição de ardentes. Mas, no homem contemporâneo, não sei como é que acontecia na Atlântida, ou em Ibes, ou em Delfos, ou em Luxor, mas no homem contemporâneo começa-se pelo coração, começa-se pelo centro psíquico. Agora estou a banhar toda a Terra. No homem contemporâneo, o processo é esta introjeção de alta qualidade que no início abre aqui uma passagem para a água que purifica. Claro que para a maior parte de nós, e se falarmos na maior parte dos seres humanos, das pessoas que nós conhecemos, ainda mais, essa água que purifica é uma lenda. É um conto. Alguém veio da floresta e disse que havia uma fonte no centro da floresta que dava a vida eterna. E a pessoa... Ainda há quem literalize isto. Há pessoas que andam mesmo à procura da fonte da vida eterna. Mas tu ouves falar, diz, há um centro na floresta. Como tu vives na aldeia, na periferia da floresta, voltado para os caminhos comerciais do bazar e do mercado, tu não consegues. Só que se tu fores até à entrada do bosque e ficares ali quieto, tu começas a ouvir. Pode ser que não ouças a água ou a fonte diretamente. Pode ser que um pássaro traga uma gota. Que é o que nós fazemos aqui na Air School. Pode ser que um pássaro, ou os pássaros, as andorinhas, tragam assim uma gota dessa água. E tu tomas... Não, isto não é uma água normal. E depois lentamente tu começas a substituir, porque só quando o indivíduo tem sede dessa água viva é que ele se põe a caminho. Nós temos que compreender, temos que aceitar que eu acho que as nossas consciências cerebrais estão completamente sob controle radiónico e psicotrónico de forças evolutivas poderosíssimas, porque este planeta está completamente dominado por essas forças neste momento. Então a pessoa tem que se relacionar com isso calmamente, com toda a elegância. Nova ordem mundial, piece of cake.
que há um controle mundial da mente coletiva e das nossas mentes e dos nossos pensamentos e que uma boa parte dos nossos pensamentos não são nossos, piece of cake. É preciso elegância. Com as forças involutivas é preciso, assim, muita elegância. Sabes? Ó, como está, eu já tomei o seu chá hoje, assim. E ao mesmo tempo que tu és elegante, porque tu percebes que há esse controle da mente, há um controle mundial da mente coletiva, portanto tu és elegante e és compassivo contigo próprio. Nós não estamos no deserto, nós não estamos num planeta sagrado, nós não estamos a fazer yoga nos anéis de Saturno. Nós estamos na Terra, numa civilização ocidental, em crise económica, em crise estrutural, é melhor nem continuar, porque vocês já conhecem, não vale a pena repetir. E o indivíduo precisa de elegância, precisa de, com certeza. E ao mesmo tempo, alimentar essa sede, conhecer essa sede, descobrir essa sede, sentir essa sede, afirmar essa sede, não mascarar essa sede. Então, tu tens essa sede que te vai dizer, não, mas há uma fonte viva, há uma água eterna. E de onde é que tu vais beber? Vais beber de onde? Nós não estamos na Idade Média para beberes essa água do clero. Ainda que em caso de falência grave, clero. Imediatamente. Nós não estamos na Idade Média. Nós não estamos numa fase mágica para o indivíduo dirigir-se a coisas que não compreende e submeter-se a coisas que não compreende de todo para receber um pouco dessa água. Nós estamos na fase pós-psicológica, pós-ego, pós-contemplativa. Nós estamos na fase de síntese. Esse é o planeta em que nós estamos. É um planeta que só avança se o indivíduo integrar estes três fatores. Nós estamos numa fase pós-ego, nós estamos numa fase pós-contemplativa. O que é que eu quero dizer com isto? Que ficar a contemplar o que é altíssimo não faz o processo psíquico profundo. Ajuda. Mas arrumar as gavetas em casa também ajuda. Então, nós estamos numa fase pós-ego, nós estamos numa fase pós-contemplativa e nós estamos numa fase pós-histórica. A grande angústia das pessoas é que a história terminou, está a terminar, ou se nós ouvirmos, está quase a travar, e as pessoas continuam a tentar viver de forma histórica no mundo pós-histórico. É de loucos.